Conflitos de interesse. Trata-se da condição em que se é deixado de lado os interesses profissionais e passa-se a ser buscado os interesses pessoais. Exemplo, um profissional, um supervisor de uma determinada instituição que tem um amigo político. Esse amigo político, ele precisa de votos das pessoas e ele indica pessoas para determinada instituição. Em troca desses votos das pessoas, você vota em mim, eu lhe dou um emprego. Esse profissional, supervisor de uma empresa, olha, você emprega aquela pessoa e eu lhe dou um carro, eu lhe dou benefícios, eu lhe dou cortesias, benefícios para sua família, assistência, isso. Pode haver também, dentro da instituição, trocas de favores em trocas de benefícios na instituição, seja uma promoção de cargo, seja melhores cargas horárias, ou seja, eu posso chegar mais tarde, porque o supervisor ele vai lá no meu restaurante no fim de semana e almoça de graça com a família. A minha barraquinha na praia, ele chega lá e bebe, curte de graça. Ele tem um ponto estratégico, uma sombra lá melhorzinha do que os outros clientes, porque eu tenho benefícios aqui. Ou meu filho, ele tem uma cortesia melhor lá na empresa, uma carga horária ou um cargo melhor em troca dos benefícios, em troca de benefícios aqui na minha instituição, na minha barraca. Então, assim, são trocas de favores, entre outros, como relacionamentos amorosos, né? E quais os males que isso pode ocorrer, que isso pode causar? Então, primeiro, a má reputação do profissional, né? Que é comum, profissionais comum que buscam esse tipo de assistência, eles geralmente são vistos como profissionais pouco capazes, né? São vistos como profissionais pouco capazes. Eles não conseguem ser colocados em posições estratégicas dentro da empresa porque alguns supervisores eles podem vê-los como chantagistas, como pessoas que buscam favorecimento e de repente em uma situação estratégica, em uma situação em que ele vai ter informações sigilosas da empresa, sigilosas da supervisão, ele pode trocar isso por chantagem. Ele vai ser visto como um profissional pouco confiável, certo? Já o supervisor, o gestor, ele pode ser visto pelos profissionais como alguém pouco confiável e como pela empresa como alguém pouco confiável. De repente, esse gestor ele busca um emprego em outra instituição, tipo, ele saiu daqui, ele pode buscar um emprego em outra instituição ou um emprego extra, dependendo do cargo, é possível que ele se tenha um emprego extra. E ao chegar em outra empresa, o recrutador ou o supervisor que vai o contratar pode buscar a reputação dele na outra empresa, tipo, você conhece ele, ou alguém que trabalhou na outra empresa, você vem da outra empresa, né? Você vem da empresa tal. Tem um profissional de lá, você conhece ele? Qual a reputação dele naquela empresa? Como ele era nos cargos de liderança? E isso resultar em uma má informação, certo? Pode haver também uma má reputação da empresa, ou seja, empresas que concorrem a licitações, elas são analisadas a reputação, né? Algumas licitantes, elas avaliam a reputação, né? Algumas empresas elas são avaliadas a reputação em determinadas licitações. Isso pode gerar uma má reputação, além de procedimentos jurídicos por má conduta, por conduta indevida, por chantagem, por ameaça, certo? Todo tipo de coisa pode ocorrer. E para os profissionais pode ocorrer justa causa. E como resolver isso? Como mitigar essas situações? Eu lembro de casos práticos em que eu vi pessoas que se conheceram em uma instituição e começaram a se relacionar, a ter um relacionamento, né? É natural que entre grupos a gente conheça pessoas, se identifique e isso lá fora da instituição gerar um relacionamento. E eu já vi casos em que essas pessoas elas foram afastadas de setores
a fim de mitigar determinada situação, certo? Isso poupa um pouco o clima organizacional e resolve um pouco, mitiga um pouco a questão do conflito de interesse. Ele pode, porque pessoas que se relacionam dentro da instituição, elas podem ter um certo beneficialismo. E a depender do cargo, função estratégica de determinadas pessoas, eles podem sim haver um conflito de interesse. Algumas empresas elas contratam parentes do supervisor de determinados funcionários e usam isso como desculpa de cargos de confiança. É preciso alguém que seja confiável para determinada função. E isso acaba, muitas vezes, prejudicando a reputação da empresa. Assim também, causando muito a questão do cargo, do contrato por indicação ao invés do contrato por competência. Ou seja, isso também prejudica muito o quesito da motivação das pessoas que estão estudando, que estão buscando qualificação, que estão comprando cursos, investindo em capacitação e perdendo cargos para pessoas que não têm o mínimo de qualificação e estão lá indicados. Há casos em que pessoas extremamente capazes, que estudam, que são profissionais, que buscam qualificação inconstantemente, que buscam qualificações incansavelmente, essas pessoas estão sendo deixadas de lado e está sendo priorizado pessoas sem qualificações. Isso pode causar um clima organizacional muito complexo, muito confuso, uma vez que um profissional, uma pessoa que tem determinada capacidade de gestão analítica, ela recebe uma ordem indevida, ela recebe uma ordem de uma pessoa que não tem determinada condição, que não tem determinado conhecimento sobre a função. Essa pessoa ela pode questionar essa liderança, e essa liderança ela pode querer se impor com base na posição. Isso pode causar um grande transtorno dentro da instituição. É importante que uma empresa ela tenha um bom senso, tenha um bom uso nas suas indicações, uma vez que uma má indicação, uma indicação feita com base em interesses, ela vai gerar grandes conflitos, com certeza vai gerar grandes conflitos.